Boa noite, boa noite pessoal. Então estamos aqui para mais uma live de toda segunda-feira às 8h30 da noite. A gente tem esse encontro marcado. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues, né? Hoje vocês estão vendo aqui segunda-feira, né? Eu tô aqui dentro de casa hoje, que eu faço as lives de quarta-feira. Para quem tem me acompanhado, já tá aqui comigo, né? Normalmente segunda-feira eu tô lá no consultório. Hoje a internet tava muito difícil lá, então eu já resolvi vir para casa para poder ter essa conversa com vocês de uma forma melhor, né? Que a gente não tenha tantas interrupções. Então, como eu coloquei ali no Instagram, para quem está me seguindo aqui, né? Quem tá lá no Facebook ou no WhatsApp, vendo os meus conteúdos, hoje a gente vai ter uma conversa sobre o tema de adolescência e depressão, né? Uma das coisas que chegam muito, né, ao consultório, aos atendimentos, são adolescentes com alguns sintomas de depressão e outras várias situações que acontecem, né, na vida de um adolescente. E aí tem uma frase que eu quero trazer para vocês para iniciar essa conversa, e no final vocês podem trazer os comentários, as dúvidas, alguma situação que você pode estar passando ou que você queira clarear também, ou me mandar uma mensagem no final também. Tem uma frase do Fernando Lousada, ele é pesquisador aqui no Brasil, que ele fala assim da adolescência: tanto de mais vulnerabilidade quanto potencialidade. Então, quando a gente vai falar sobre depressão na adolescência, apesar de algumas situações serem parecidas com uma depressão do adulto, eu já falei sobre a depressão na infância também, né? Vai estar também presente alguns daqueles sintomas. A gente tem que observar que a fase da adolescência realmente é uma fase diferente das nossas vidas, né? Os estudos já têm trazido, além de coisas hormonais, de diferenças hormonais, a gente tem um cérebro diferente quando adolescente. E por isso que algumas das situações que a gente fala, nossa, né, parece que depois da infância, né, chegou 12 anos, 13 anos, eles começaram a se transformar. E ouço muitas angústias das mães e dos pais referentes a essa mudança de comportamento dos adolescentes. E aí a gente vai falar de uma depressão que é muito próximo desse comportamento dos adolescentes, né? Então realmente há essa mudança neuronal, né? Por várias situações, mas vamos pensar que o cérebro dele ainda está em formação, né? Realmente. E essa parte pré-frontal que a gente fala, o córtex pré-frontal, que é o responsável pelo juízo, pelo autocontrole das emoções, ainda não está completo, né? Algumas conexões ainda precisam ainda de amadurecimento, e por isso que a gente vai ver, às vezes parece que o adolescente é muito impulsivo, né? Parece que não mede as consequências, esse juízo, né, de prever alguma situação. A gente não consegue às vezes ver em todos os adolescentes. Não estou falando aqui, né, que o seu adolescente possa ser assim ou não, mas é um quadro geral sim da adolescência, e isso é reconhecido, né? Realmente há uma diferença, eles têm essa limitação, esse amadurecimento ainda está acontecendo. Então a gente vai ver um adolescente com muitas potencialidades, que a gente fala com essa impulsividade, né, com esse gás na vida, mas também um adolescente que às vezes não tem algumas condições desse autocontrole das suas emoções, né? Ele ainda não consegue lidar com algumas situações de juízo, que a gente fala que ele precisa ainda lidar no dia a dia. Então esse cérebro ainda está amadurecendo e a gente precisa lidar que esse é o nosso adolescente ali. Não é uma situação só de rebeldia que às vezes a gente ouve falar, né? Ah, vira adolescente, vira rebelde. Não é isso, né? Tem acontecido transformações no corpo do seu adolescente e tem acontecido transformações no cérebro do seu adolescente, como aconteceu na nossa vida também, né? Eu sempre falo para os pais que para a gente pensar um pouquinho, né? Chegar mais próximo dos nossos filhos, tanto uma criança quanto de um adolescente, lembra um pouquinho como foi,
né, a sua infância, a sua adolescência, essas transformações também aconteciam, só que talvez a família não deu conta dessas transformações que eram características da sua adolescência. Então, quando a gente vai pensar numa depressão no adolescente, eu vou falar de alguns sintomas que são diferentes do que a gente vê caracterizada, aquela depressão típica dos adultos. Uma coisa que é próxima à depressão dos adultos é essa tristeza, esse humor depressivo, né? E essa falta de ânimo, né? De vontade nesse colorido que a gente fala da vida também está presente, né? Na vida deles também. Né? É um quadro também, é um adoecimento, eu tenho falado disso, que a gente tem que tratar com essa seriedade do adoecimento mental, né? É um transtorno mental, precisa de tratamento, precisa de um olhar atento e não é só, eu coloquei uma frase hoje lá, isso é coisa de adolescente, é coisa de rebelde, de adolescente rebelde, todo mundo vai passar por isso. Não é essa condição que eu tenho trazido hoje para vocês. Uma condição neurológica do desenvolvimento do seu filho, todos os adolescentes vão passar. As situações que eu vou trazer hoje aqui, os sintomas que eu vou descrever para vocês aqui, se tem acontecido esses sinais, não quer dizer que todos os adolescentes vão fechar um quadro de depressão, né? Que eu não tô aqui para fazer um diagnóstico, né? Mas para trazer para vocês algumas informações, alguns sinais para que a gente fique atento ao adolescente que a gente tenha em casa. Então, o humor depressivo, o choro excessivo, essa falta de vontade e ânimo nas atividades, que é bem parecido com a depressão do adulto, também está presente na adolescência. Mas na adolescência tem outras situações que podem acontecer, que é muito frequente. A irritabilidade é um dos sintomas muito frequentes na depressão do adolescente, né? Então, muito relacionado com essas situações que ele também não tem um autocontrole, ele não reconhece as próprias emoções e às vezes ele vai entrar nesses enfrentamentos com a família. Então, você vê um adolescente que está confrontando a todo momento irritabilidade, impulsividade nas situações. Perca de rendimento escolar também é um dos outros sintomas e sinais que a gente pode observar que está acontecendo alguma coisa com o nosso adolescente. Tava tudo bem na escola, né? Já não era, né, um adolescente que já tinha dificuldade na escola, mas começa a não querer ir, começa a perder rendimento, começa a faltar muito por não conseguir acordar ou chegar nesse lugar. Na escola. Então, um dos pontos que a gente precisa observar, na verdade, na vida da criança e do adolescente, quando a gente começa a ver algumas mudanças lá na escola, é um dos pontos que a gente pode observar que alguma coisa está acontecendo, né? É dentro da família e dentro da escola onde a gente consegue ter a maior observação, né, de como realmente os nossos filhos estão. Então, perdeu o rendimento escolar, né? Não quer mais ir para a escola, começou a se isolar, né? E assim, não era frequente do seu adolescente fazer isso, né? Não estou falando, gente, do adolescente que quer o seu espaço, né? Eles têm, né? A gente tem essas reflexões ao longo da vida e na adolescência a gente tem esse confronto, sim, um pouco sobre o que é a nossa família, questionamentos, né? Por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assim? Por que eles escolheram isso? O que eu quero da minha vida? O que eu quero na minha fase adulta? E às vezes eles vão ficar um pouco mais retirados. Mas um adolescente que se isola, às vezes as amizades que ele tinha, ele não quer ter mais. Ele nem conversa com aqueles amigos que ele tinha antes. A gente não tá falando aqui de troca de amizades, que é frequente na adolescência. Mas ele começa a se isolar. Você tem observado esse humor um pouco mais triste. Ele tem esse confronto a todo momento, né? Essa irritabilidade em todas as situações. Ele traz uma hostilidade, né? Algumas situações também uma hipersensibilidade.
a críticas, né? Então toda hora que você vai falar para ele, aparentemente ele se coloca também numa posição inferior, que ele não vai dar conta, que ele não consegue, que ninguém ama ele, né? Essas condições são sintomas também que podem aparecer numa depressão com o adolescente. Outro ponto muito interessante, né, que a gente falou que é uma diferença da depressão na adolescência com o do adulto, essa irritabilidade é um dos quadros, né, um dos sinais bem presentes. Outro ponto é o comportamento impulsivo, né, que a gente vai ver em situações que ele vai se colocar em situações de risco, né, sem um pouco marcado pela característica, né, do cérebro dele, que ele ainda não está conseguindo fazer esse juízo de todas as situações, mas você vai ver que o seu adolescente se coloca muito nessas situações. E esse é um exemplo dessa impulsividade, ou de se colocar em situações de risco, é que às vezes ele vai fugir de casa, né? Muitas vezes, não quer dizer que seu adolescente fugiu uma vez de casa, ele está num quadro de depressão. Mas se isso é frequente, essas fugas de casa, né? Fugas de outros ambientes da escola, envolvimento, outro ponto muito interessante, envolvimento com o uso e abuso de álcool e outras drogas é muito frequente no início de uma depressão na adolescência. Né? Então a gente precisa observar muito, que a gente vai falar, mas é na adolescência, começa a beber, né? Começa a se envolver com os grupos. Isso realmente acontece sim, mas se está tendo um abuso dessas substâncias, né? E você está marcado o comportamento dele por impulsividade, né? Por essa não reflexão ou não ouvir a grande parte do que ele ouvia naquele momento com você, pode ser sinal de que alguma coisa com seu adolescente está chamando atenção. Eu sempre trago essa frase, que às vezes a gente fala assim, mas ele só está fazendo isso para chamar atenção. E realmente ele está fazendo isso como um sinal de alerta, né? É um sinal de atenção, não que é um sinal consciente dele de que ele quer uma atenção para si, para que todo mundo foque os holofotes nele, né? Não é isso, né? É um sinal que alguma coisa lá dentro dele está em sofrimento. Então, a depressão na adolescência, ela tem esse mesmo grau de sofrimento, né? E eu vou falar para vocês aqui para frente, né? O quanto que isso pode ser sofrido a ponto de uma tentativa de suicídio, muito frequente, né? Essa dor está sendo sentida. Às vezes a gente fala, mas tá aproveitando a vida, né? Tá saindo, tá fazendo um monte de coisa, tá bebendo, tá usando drogas, tá com os grupos, né? Fica tentando fugir de casa, como se ele estivesse se divertindo. Isso não é uma diversão, né? O seu adolescente pode estar sim, né, com um transtorno depressivo, mas é dessa forma que ele apresenta para o mundo, né, esse sofrimento, né? Porque é uma característica realmente já da adolescência. Como eu falei para vocês na live sobre depressão infantil, e às vezes a gente vê uma criança muito agitada, hiperativa, ansiosa, e aí a gente vai falar, né, não, mas não depressão, não, era para estar jogado numa cama, chorando, né, não querendo viver. Não é isso, né? A depressão nessas outras fases da vida, ela tem características diferentes. E hoje eu trouxe essa live exatamente para trazer um alerta que a gente precisa ver se você reconhece alguns desses sinais, reconhecidos por 2 semanas, todos os dias, com essa frequência, né? A gente precisa procurar um especialista. Não é que um dia ou outro aconteceu uma dessas situações, né? É multifatores que vão levar a essa depressão, é um fenômeno, né? Então a gente vai ver várias situações acontecendo para trazer, né, realmente um diagnóstico de transtorno depressivo na adolescência. Mas como eu falei para vocês, irritabilidade, comportamentos muito impulsivos e envolvimentos com álcool e drogas são situações que a gente precisa ligar lá um alertinha, que os nossos filhos podem estar passando por alguma situação de sofrimento interno e que a gente não tem, às vezes, observado.
se isolou muito, mesmo aqueles amigos que ele tinha, ele não quer, ele não sente mais prazer em estar falando, conversando com eles. Também às vezes vai ter aquele choro frequente. Tem outras, a situação de perca de rendimento escolar, comportamento e alteração de sono. A gente vai ver mais frequente na depressão do adulto as alterações de sono, mas também podem estar presentes na adolescência. Às vezes ele não consegue dormir ou dormem demais. A gente fala que é um pouco da característica do adolescente, mas temos que observar principalmente o que eu quero trazer para vocês hoje. Observar que sintomas depressivos podem estar acontecendo ou qualquer outra situação na vida dos nossos adolescentes fora do que é esperado para esse desenvolvimento deles, podem estar acontecendo quando a gente observa, gente, que teve uma mudança brusca. Os comportamentos do nosso filho eram de uma forma, né? E aí, de uma hora para outra, não de uma hora para outra, né? Mas de um período curto de tempo, a gente vê uma mudança. Nossa, ele mudou o jeito de se vestir, mudou o grupo, mudou a forma como ele responde para mim. Várias alterações começaram a aparecer, então são sinais de alerta, né? Não só para uma depressão, mas que algumas outras situações podem estar acontecendo na vida do seu filho e você precisa estar atentos a isso, né? Então, como eu falei, o choro frequente, a alteração do sono, essas são modificações que a gente fala assim, ele modificou o padrão dele de adolescente. Ele não tinha, ele ia tudo bem na escola, nossa, um bom aluno. E aí começou a perder rendimento, perder vontade, não quer ir para a escola, tem alguma coisa acontecendo. Então, se a gente está vendo que esse padrão, né, mudou muito esse padrão do que era o seu filho, pode ser que alguma coisa, né, pode ser não, a gente fala que é um sinal que algo está acontecendo. E aí é o nosso olhar atento, né, para tentar observar o que realmente está acontecendo. O nosso olhar atento é para tentar observar algumas situações, mas realmente o seu adolescente precisa chegar para uma avaliação de um psicólogo, de um psiquiatra, às vezes, para tentar realmente já iniciar um atendimento. Então, um dos mitos, uma das falas que eu quero quebrar hoje, ou tabu, ou situações que às vezes a gente traz como verdades, que é assim, todo adolescente é rebelde, né? A adolescência é a época da rebeldia, né? Eu falo que a adolescência é a época, sim, de muitas mudanças, né? O nosso cérebro tá amadurecendo, ele está em formações dessa parte, né, do cérebro superior, que a gente tem a moralidade, o autocontrole, o juízo, né, esse autocontrole dos sentimentos, ele ainda está em processo nesse período, mas isso não quer dizer que é uma forma negativa, porque a gente fala de rebeldia como se agora ele não aceita nada, ele não quer nada, ele quer viver em outro mundo. Não, né? A adolescência, como ele diz ali, é um período de muitas potencialidades, e se você conseguir acompanhar esse período com seu filho, ele vai mudar sim, né? Ele vai criar a própria identidade, porque isso é necessário, né? Mas você também vai conseguir passar por esse período sem grandes sofrimentos mentais, né? A gente até fala, né? Vou repetir essa frase, que a tristeza é algo inerente à nossa vida. A gente está falando de depressão essas últimas semanas e às vezes a gente marca assim, né, como se fosse uma tristeza. E não é isso, né? A tristeza é um sentimento e a gente vive ele ao longo... Acho que todo mundo aqui pode escrever algum período que se sentiu triste hoje, ontem, essa semana, né? Isso é uma mudança, né? A gente tem esses sentimentos, a alegria, a frustração, o medo... Isso é inerente ao ser humano, mas o humor depressivo por muito tempo, essa falta de vontade nas suas atividades que antes ele tinha, gostava de fazer natação, gostava de sair com os amigos, gostava de jogar bola, de fazer várias situações, e agora ele fala pra você que não quer ir, que não gosta, que não quer, né? Então, assim, uma autoestima baixa, não reconhece às vezes a própria, não consegue ter a sua própria identidade, sempre nega a sua própria aparência, né? Tem uma dificuldade em
nesses relacionamentos com o grupo, né? Então, se você começa a observar essas situações de uma baixa estima, né? Uma baixa autoestima, algumas situações de que ele vem te trazendo de reclamações da escola ou dos grupos, e outras situações que o seu filho possa estar vivendo, então é um tempo da gente poder observar e depois, se houver necessidade, a gente poder levar para uma avaliação de um psicólogo e de outros profissionais. Na verdade, se você tem observado alguns desses sintomas, já é o ponto do seu filho chegar para um atendimento psicológico, né? Não que ele está com algum transtorno, né? Que a depressão realmente é um adoecimento, mas tem várias situações que podem ser cuidadas antes. É uma prevenção, é um olhar precoce que estou falando hoje, para que não chegue realmente no adoecimento ou no agravamento no futuro. Então, uma autoestima muito baixa, algumas referências com a sua própria identidade, eles vão ter questionamentos, né? Mas que isso você observa que tem um sofrimento muito grande, também é outro ponto a ser pensado. Então, como eu deixei marcado aqui, a gente precisa observar que houve uma mudança de padrão, né? O seu adolescente era um e agora ele se transformou em outro. 3 pontos muito importantes para a gente pensar: irritabilidade, um comportamento impulsivo e associação com álcool e outras drogas. São pontos pra gente. Ai, tem um bichinho aqui, gente. Para que a gente tenha atenção. Um outro ponto muito importante, né? Alguns adolescentes vão nos mostrar alguns sinais que tem a ver com os cortes no corpo, né? Então, às vezes a gente observa isso. E aí, às vezes, aquela fala que vem dos pais que eles me trazem, não, Maria, isso é para chamar atenção, porque eu briguei com ele, falei para ele que ele não podia ir em tal lugar, aí ele foi, se trancou no banheiro e se cortou, né? Nem se cortou profundo, era só para ficar uma marquinha. Gente, nenhum ser humano, né, que não esteja em algum sofrimento ou em alguma situação de alteração vai se cortar e se automutilar ou se automachucar, desde lá da criança. Tem criança que se morde, né? Então, assim, isso não é frequente no comportamento do ser humano, não faz parte do desenvolvimento. Então, mesmo que você ache que foi por causa de uma briga, e normalmente vai acontecer isso mesmo, depois de alguma situação, né, de algum sofrimento maior que desencadeia esse comportamento, precisamos ter atenção. O seu filho está falando algo que ele não consegue declarar para você pela fala, que algum sofrimento está acontecendo, né? Aí chegando até as tentativas de suicídio e o próprio ato em si, né? Quando eles conseguem concluir esse ato, né? As estatísticas têm trazido que, né, grande parte do suicídio está na adolescência. Então, a gente precisa e tem aumentado os números nesse período. Não podemos tratar como algo, é coisa da adolescência, é rebeldia. Não, vai lá e passa. Se não for tratado, se não for cuidado, se a gente não tiver, ainda quando está em tratamento ainda pode acontecer, muito menos se a gente deixou ele de lado falando que é bobagem, que é só para chamar atenção, porque você falou para ele que não, né? A situação de frustração vai acontecer na vida de qualquer um, né? Mas um ponto de se cortar de falas, né, que induzindo que não quero mais viver, queria dormir, nunca mais acordar, né? Não quero mais estar com vocês com frequência. Isso é sinal de alerta, é um sinal amarelinho ali tocando, né, que a gente precisa ter atenção. Não é fala de só falou isso para chamar atenção. Você sempre lembra disso, né? E se acontecer isso é para chamar atenção, sim, porque alguma coisa está acontecendo, né? Uma criança com desenvolvimento normal não vai falar não vai dizer essas falas com frequência nas situações. E englobando o que eu falei para vocês de várias situações, vários sinais que vão estar incluídos, né, e que realmente tem que estar acontecendo para que depois a gente dê o diagnóstico, né, feche o diagnóstico de depressão. Mas esses são pontos de alerta,
né? Então, como eu falei, o suicídio é um fenômeno, não é assim por causa de uma coisa que o adolescente vai chegar a um ato dessa maneira, mas às vezes são depressões que já vêm lá da infância, se agravando na adolescência e aí chegando ao suicídio. Então precisamos ter, né, como a gente fala lá do adulto que também tenta o suicídio, a depressão é um dos fatores de risco muito fortes, né? Não é uma depressão que acontece lá só no adulto. Já são quadros de depressões recorrentes, não observados, não tratados por completo, que vão desencadear depois lá no futuro, né, uma situação de agravamento e às vezes de morte. Então, como eu trouxe para vocês algumas frases e alguns pensamentos que a gente não pode ter como é coisa de rebeldia, é bobagem. E às vezes a primeira coisa que a gente vai falar para o nosso filho, né, eu não tenho filhos adolescentes ainda, mas trabalho grande maioria com adolescentes, os pais falando assim, eu mandei ele calar a boca porque nunca mais é para ele falar isso que ele vai, deixa eu só arrumar aqui, que ele vai morrer, que ele vai tirar a própria vida. E é algo muito, muito forte, né, de se ouvir, certamente, também sou mãe, né, dos nossos filhos, mas você falar para ele que ele não é para falar ou repetir algumas situações, não quer dizer que ele parou de pensar, não quer dizer que toda a dor que ele está sentindo passou e como se a gente vai dormir bem, eu falei para ele que ele não é mais para pensar nisso. Quantas vezes na nossa vida a gente mesmo falou para nós que a gente não era para fazer isso ou não pensar isso e essas situações aconteceram. Então eu tenho falado, né, já tenho trazido isso desde quando eu falei da depressão lá no pós-parto, né, na maternidade, nas mulheres, né, é um quadro neuropsiquiátrico, alterações também no cérebro do seu adolescente nesse momento, né, as coisas não acontecem assim conscientemente, né, falei e vai acontecer, né, isso ele já está no agravamento, os comportamentos que estão aqui em alerta para você, só quer dizer que alguma coisa lá no fundo está acontecendo, ou que alguma coisa lá aconteceu na escola, ou que alguma coisa aconteceu, às vezes pode ser, né, depois de uma situação mais traumática, perca de alguém da família, né, alguma coisa está acontecendo e ele está ligando um alerta, e um alerta não vai fechar só porque você fala para ele não se comportar assim, como uma criança pequena, quando a gente fala, para de chorar, não é, isso não doeu tanto assim, né, então assim, essas não são frases nem pra gente dizer porque realmente não condiz com a realidade, né, se ele tem apresentado alguns desses sinais e sintomas que eu falei pra vocês, porque realmente alguma coisa séria está acontecendo, e séria não tem a ver com o que a gente sente hoje como sério, né? Com a nossa capacidade e habilidade de adulto. Sempre falo isso em relação às crianças, né? Nossa, mas por que ele tá brigando por causa disso? Ai, por que tá chorando? Nossa, só um machucadinho. Né? Mas é com as habilidades que ele tem naquele momento que a gente tem que observar. Eu falei lá no início do cérebro do adolescente, ainda está em completude. Então tem muitas coisas acontecendo ali, fervendo de algumas informações, e outra parte ele não tem uma capacidade de maturidade, né, de maturação mesmo neuronal para dar conta. Então ele está sentindo isso, ele está vivendo isso e é capaz de gerar sim, né, machucados no seu corpo, né, e chegar sim a uma morte com as condições que ele tem, as habilidades, né, e a maturidade que ele tem nesse momento. Não estou falando que seu filho não tenha consciência do que ele está fazendo, mas se a gente lidar assim de que, ele fez isso para chamar atenção, então eu falei que ele tem que parar, deixei de castigo e ele parou. Essas condições não acontecem assim né, assim, falei e acontece, não acontece pra gente, não vai acontecer na vida deles. Então eu quero trazer 3 pontos pra gente observar. Primeira coisa, no mundo dos nossos adolescentes está muito presente a internet, a rede social. Então hoje a escola não tem nos ajudado nessa observação de como está o comportamento deles. Sabe o que eu falei para vocês lá?
alguma coisa acontece quando um adolescente começa a perder rendimento escolar muito rápido, começa a entrar em conflitos na escola, começa a ter faltas frequentes, eles não estão indo para a escola, né? Então, a rede social é um dos lugares que a gente observa muito também o comportamento deles e que eles são atingidos muito também por situações que acontecem aqui, nesse retângulo aqui que a gente tem. Então, a gente precisa observar algumas situações, né? Às vezes ele está em sofrimento, aconteceu situações de exposição, várias situações podem acontecer aqui na internet que também você vai observar que o seu filho mudou o padrão dele, como eu falei anteriormente, e a gente precisa estar atentos, né? Essa rede, não estou falando que você tem que vasculhar o celular do seu filho, né? Ele precisa sim ter a sua liberdade e o seu cuidado com as coisas que é dele, a sua autonomia. A gente fica aquela fronteira entre autonomia, né, de gerar autonomia também, mas ter uma monitoria positiva, né, de saber sim com quem ele tem conversado, de observar o que ele tem falado nas redes sociais, status. A adolescência, eles estão muito presentes nesse mundo e às vezes você pode estar observando uma coisa do seu filho em casa e aqui ele é outra coisa, né? Eles deixam cartas, deixam declarações, deixam frases de alerta e que a gente às vezes enquanto família não tem observado, mas que os amigos já observaram. Então a gente precisa desse ponto que eu coloquei agora para a gente finalizar alguns pontos de observação. Outra situação é entender que essas mudanças a gente precisa não nos enganar e ficar falando só que é bobeira, que é bobagem, os seus sentimentos, né? Você não sabe o que é a vida, você ainda vai viver, você ainda vai sofrer o que tem que sofrer, né? Então, se a gente faz esse tipo de julgamento tanto com as nossas crianças como com os nossos adolescentes, a gente se afasta deles e realmente vai acontecer no privado situações que a gente não conhece, situações às vezes graves e que a gente não consegue depois intervir porque eles já separaram das nossas vidas, né? Isso não serve mais para eu falar para os meus pais, não serve mais para os meus pais saberem disso. Não estou aqui falando que os seus filhos vão te contar tudo, principalmente na adolescência, como você não contou tudo para os seus pais, né? Mas estar presentes na vida deles, ter esse vínculo e como é que a gente pode se aproximar dos nossos filhos adolescentes, assim, mantendo uma vinculação desde a infância, é claro, que aí você já consegue saber, né, que essa vinculação se mantém na adolescência, mas estando próximos do mundo deles, do que eles gostam, né, senão a gente só tem julgamentos. Tem o BTS, né, que a gente fala que é a banda dos pré-adolescentes. Ah, não, esses coreanos aí não pode assistir, não pode ver, não sei o que, não vai, né? Então, se você não se aproxima, e não estou falando que você vai ter que ser agora um participante, né, da banda, você não consegue se aproximar dos sentimentos dele, do que tem acontecido. Se você espelha os amigos, né, não, ninguém aqui fica aqui em casa, nem vai sair, não vai fazer nada. O seu adolescente, ele está no período dessa autonomia e você vai precisar incentivar isso, mas estar presente com monitoria, né? A gente às vezes não sabe o horário que eles dormem, não sabe com quem eles saem, não sabe com quem eles conversam. Não estou falando que você vai saber tudo, mas alguns pais estão muito, muito, muito distantes da vida do seu filho. E aí alguns pais me falam, mas Maria, eles não querem que eu esteja. Fala assim, não é só querer. Se você tomou esse cuidado de estar próximo, você vai estar próximo. Você não vai saber de tudo, mas você vai estar próximo. E outra coisa diferente é você fazer essa monitoria positiva, não é negativa, não é uma monitoria que não gera autonomia. É uma monitoria que você sabe com quem ele está andando, horário que ele chega, horário que ele vai, mas ele vai, né? Você vai levar,
né? Eu falo para os pais, por que não? Vai pro cinema com ele algumas vezes, ele vai com os amigos sozinho sim, mas você vai, você leva, você sabe com quem, você conhece a família das outras pessoas onde ele está, você compartilha com ele algumas coisas que ele gosta de fazer pela internet também, então você também está presente ali na vida do seu filho. Eu sei que a adolescência vai ter muitas transformações e às vezes você vai sentir esse distanciamento, mas se houve uma ruptura muito grande, alguma coisa pode estar acontecendo. Não era para acontecer isso de uma hora para outra. Alguma coisa já está acontecendo desde a infância e que agora que ele tem mais autonomia, um poder de decisão maior, ele tem essa ruptura. Não é só pelo desejo dele, porque essas condições foram criadas também. Um outro ponto como eu falei pra vocês, é ficar atento. Eu escrevi aqui um terceiro ponto que eu queria trazer pra vocês. Pra gente encerrar nossa live, depois vocês podem também compartilhar o que vocês têm sentido ou passado. Alguns autores falam que a gente precisa emprestar o nosso córtex pré-frontal, que é esse cérebro que eu falo mais amadurecido do adulto, às vezes para os nossos adolescentes. Né? Então, eles não vão ter, às vezes, essas condições de observar que aquilo vai ser um risco, né? Que aquilo pode acontecer e bater o carro, ou que se eles ficassem de madrugada numa festa, poderia acontecer algumas coisas. Para eles, não, eles estão saindo com a pessoa mais confiável possível e nada vai acontecer, mãe. Né? E não estou falando que você não deva deixar ele ir, mas com essa monitoria que tem horário para vir, horário para chegar, saber quem está ali, mas você precisa emprestar esse cérebro para ele de vez em quando, né? Falando para ele o que pode acontecer, fazendo comparações, deixando ele pensar no que poderia acontecer, que situações você tem visto pela internet. Que situações já aconteceu com seu amigo, que situações aconteceu com aquele colega, até sobre os cortes, sobre o suicídio. A gente precisa emprestar esse nosso cérebro para que eles possam ter esse tempo de reflexão, que às vezes eles não têm essa capacidade. Mas para que eles possam nos ouvir e a gente ter esse tempo de reflexão com eles, a gente precisa ter um caminho anterior de aproximação com os nossos filhos, né, de conversa sincera com eles sobre sentimentos, sim, e não é sobre julgamentos. Eles vão sentir como sentimos, né? Não dá para frear os nossos sentimentos. A todo momento a gente abafar os sentimentos deles. Não, você não era para estar sentindo isso assim. Não, você não era para estar amando esse menino, né? Esse coleguinha. Não, não é assim as coisas. Não, deixa ele poder falar o que eles estão sentindo, né? Eles até reconhecer o que são esses sentimentos, porque às vezes eles não reconhecem. A gente começar a nomear o que realmente eles estão sentindo e depois fazer um caminho de reflexão. Mas como é esse relacionamento? Como é que você tem observado o relacionamento dos outros amigos, dos outros colegas, das outras pessoas, para que aí a gente construa um caminho que eles possam tomar as próprias decisões, as próprias que eu falo com esse guia. E aí a gente também observar que decisões foram tomadas, né? Mas eu sei que parece um caminho, nossa Maria, fazer tudo isso parece tão difícil. O meu filho já é um adolescente, já está com esses sintomas que você falou, esses sinais. Então procure a ajuda de um especialista, né, que trabalhe com orientação de pais, que trabalhe com atendimento, né, do seu adolescente, que às vezes vai encaminhar para outros especialistas, porque você precisa de ajuda, o seu filho precisa de ajuda. Não tem problema em precisar de ajuda, o problema é a gente conseguir ter consciência que tudo isso está acontecendo e a gente se negar a querer essa ajuda como se isso fosse passar. Né? Não é bobagem, não é só rebeldia, não é coisa de adolescente, né? Que eles gostam de fazer isso. São sinais, alertas de que algumas dores, né, alguma coisa internamente está acontecendo e às vezes reflexo de coisas externas que também podem estar acontecendo na vida do seu adolescente. Às vezes você não tem nenhuma dimensão,
nenhum olhar sobre o que realmente está acontecendo. E às vezes a gente não tem esse olhar porque a gente não perguntou para eles, né? Não quero dizer que é só perguntar eles vão responder. Eu falo que a gente tem que ter perguntas frequentes, sinceras do que eles estão sentindo e do que eles estão passando. Às vezes um amigo sabe, mas a gente, enquanto pais e mães, a gente não tem sabido. Então procure ajuda, né? Essa foi a live de hoje, me estendi, né, gente? Não sei se vocês querem colocar alguma coisa, alguma pergunta, ou se também vocês querem me mandar uma pergunta no privado, eu estou à disposição. Vamos lá ver quem tá aqui. Ó, e essa live fica aqui gravada no IGTV, né? Então vocês podem compartilhar com outras pessoas, com outras mães, né? Eu falo, não é só quando tem um adolescente, a gente precisa já ir tendo condições de aprendizagem nossa, né, de pais e mães, para que quando chegue na adolescência, pelo menos o nosso vínculo já está um pouco mais estreito com os nossos filhos e algumas condições de comunicação já são melhores, porque essas transformações na vida deles vão existir, mas que a gente possa passar por essas transformações sem muito estresse, né? Ou pelo menos estando próximo deles, tá bom? Então, boa noite, gente. Se ninguém vai comentar aqui agora, né? Então, esse vídeo vai ficar. Vocês, por favor, compartilhem essas informações. Na quarta-feira de manhã eu vou trazer uma live sobre depressão nos idosos, que também é muito frequente e são um grupo de risco também para o suicídio grande. A gente tem visto também os números aumentar. Então, a gente precisa também cuidar dos nossos idosos, né? Tenho várias vós que eu também cuido, né, nas orientações e que também estão cuidando das crianças e dos adolescentes e eles precisam também ser cuidados, tá bom? Então até quarta-feira, 6 horas da manhã no horário de Brasília. Beijo, pessoal!